Tidos como Med Mirabelli, Dr. Eurico de Góes, do Instituto Histórico Brasileiro, professor da Faculdade de Filosofia e Letras do Rio de Janeiro, antiga Academia de Altos Estudos, doutor em Hermetismo ad honorem pela Escola Superior Livre de Ciências Herméticas de Paris, diretor aposentado da Biblioteca Pública Municipal de São Paulo. Transmissões psicográficas cientificamente controladas. A questão social, os regimes políticos e a situação internacional do mundo, com a exaltação da Itália sob a chefia de Mussolini, prevista cerca de 15 anos antes. Comunicação atribuída a Cavour, das Mensagens do Além, editadas por Miguel Carr. A mensagem seguinte foi obtida em 25 minutos, no dia 17 de fevereiro de 1923, na sede da Academia. Estão presentes, entre outros, os seguintes senhores: farmacêutico Romeu Pereira, José de Freitas Tinoco, Henrique Orsini, Lauro Sampaio Viana, Celeste Sampaio Viana, Carlos Teixeira Pinto, Álvaro Teixeira Pinto, Dr. Carlos de Castro, Serafino Zagotti, Dr. Manfredo Galucci, Dr. Di Simone, Dr. Moreira Machado, Dr. Olegário de Moura, Dr. Afonso de Carlos, engenheiro Dr. Rubens Soares, todas as coisas do engenho humano, arte, indústria, ciência ou política, todos tiveram as suas várias faces de evolução, passando pelo obscuro caos da noite primitiva para chegar à renascença, enfim ao apogeu do triunfo final, que só chega quando a opinião popular as proclama as leis que consagram apoio e sanção. Indistintamente todos os sistemas filosóficos, todas as inovações ou ideias conheceram essas escadas consecutivas da ascensão. E dentre todas as questões que iam apaixonando a opinião dos homens de todos os tempos, a maior indiscutivelmente ha sido a evolução da forma de governo, vinda com a origem do mundo. A autoridade era em início exercida pelos mais fortes, passando mais tarde a uns anciãos, depois a casta sacerdotal, que em aparência se descobriu dessas funções, entregando tais poderes a monarca, seus filhos prediletos, aos quais anuía a auréola da semidivindade, a fim de melhor mantê-los inabaláveis em seus postos. Demasiados poderes em mão de um só homem fatalmente haviam de degenerar em tirania, e os abusos que durante séculos enegreceram as partes da história, uma reação proporcional. A criação de parlamentos, no entanto, em nada diminui a autoridade autocrática dos déspotas, cujos abusos redobraram certos da unidade, da inabalabilidade do poder que enfeixavam em suas mãos, não sendo o regime parlamentar tomado em conta alguma, pois que geralmente composto de favoritos era dominado pelo poder executivo, ou com os presentes e favores, ou então com ameaça e coações violentas. É assim que vemos Cromwell condenar Carlos I, por intermédio mesmo da Constituição parlamentar, sem que houvesse sequer uma corrente contrária, quando a favor desse réu histórico militavam poderosos órgãos. Tão nula é a ação dessa instituição, pois os historiadores quase que jamais a mencionam. Nos episódios históricos, onde sempre a voz ativa pertenceu, sem outra razão melhor, a um favorecido pelo destino que o fizera nascer de sangue real. E este homem não era mais sábio, mais virtuoso, nem melhor que os outros. E da sua orientação nascia, e da sua nécia orientação nasciam os males que flagelaram as primitivas gerações. Dos seus caprichos nasciam as guerras, e seus passatempos prediletos eram cruzadas, em que esbanjavam as posses das nações que tinham a desgraça de estarem sob a sua diretriz, para em seguida esmagarem com atributos tirânicos e opressivos, não só com o intuito de refacção financeira, como também para resgatar prisioneiros, e sempre eram nobres que se achavam em mãos inimigas. O monarca exercia funções e dispõe de poderes que hoje nos parecem fabulosos. A vida e as posses de seus súbditos não era mais que joguetes, e nem sequer sua honra ou suas famílias se respeitavam. E isto com mais cínico
e despótico menosprezo pelo direito natural que se acha impresso em toda a ciência. Só os loucos e os idiotas não dispõem de raciocínio suficiente para distinguir o bem do mal. E todo homem que abusar da autoridade sem ser afetado por alguma dessas patologias prevarica agora não ter intrigas às suas faculdades mentais, é incidir no capítulo das incapacidades, e não sendo lícito supor que a um ser deste se confie poderes governamentais. Concluo que todo soberano ou toda autoridade que prevarica, oprime e coage, exerce a tirania. A liberdade é a liberdade. O romantismo, sob a chefia do papado, reteve captiva durante séculos a suprema base da razão, para poder manter o poder temporal, o que, no entanto, não conseguiu devido à pertinácia da reforma, que logo entrou no terreno superior do racionalismo da liberdade, proclamando uma fé que não era obrigatória. E ainda não lhe dando o cunho de exclusivismo, mas antes afirmando a onipresença de Deus, cujo tempo seria em toda parte, para onde estivesse a boa intenção e um coração sincero em prece. A reforma religiosa, não exigindo que essas preces, para serem válidas, fossem feitas em seus tempos, não só golpeou a autoridade religiosa, mas também a temporal, o que só se veio a sentir mais tarde, abalando o prestígio dos assambarcadores da graça divina. Os autocratas, seus protegidos, também se viram despidos da auréola de divindade, para aparecerem aos homens como seus iguais, dotados de privilégios que nada justificava nem explicava. A intuição parlamentar, embora ineficaz, era já um fraco degrau, e tão fraco que ninguém se lembrou de suprimi-la. E assim, despercebido, sem perigo, desenvolveu-se através dos tempos e, enfim, reclamou os seus direitos e exigiu que todo o ato de constituição, ao qual seria a norma estrita a ser seguida pelo Executivo, sem outros privilégios, a sua infração não seria nunca um direito, mas sempre uma arbitrariedade. Contudo, só a Revolução Francesa, com seus cortejos de carnificínios e barbaridade feroz, conseguiu firmar o princípio da igualdade dos homens. E seu exemplo foi um incentivo vivo das outras nações, e foi assim que pôde verdadeiramente viver a instituição republicana consolidada com o massacre de uma casta que desde a origem do mundo se atribuiu o direito de massacrar. Voltaire, Robespierre, Danton, Marton e eis os formidáveis executores da obra, da qual não foram senão instrumentos nas obras dos poderes que ainda vos são incógnitos. Talvez seus nomes sejam execrados sem lembrança de que a casta feudal que derribaram havia cometido monstruosidades que apenas se nega a escrever, O regime democrático abraçou, pois, durante o século XIX, quase todo mundo e todas as monarquias tornaram-se constitucionais e o parlamento adquiriu poderes reais, e hoje realmente legisla a nova forma de governo. Durante tão longo tempo, a anelhada não realizou ainda o ideal sonhado por tantos apóstolos da liberdade, tantos livros pensadores e filósofos, porque da ambição surgiu mais um obstáculo: a expansão da doutrina do governo pelo povo, do povo pelo povo. A política com o seu espírito de sectarismo e de domínio não fez senão modificar os horizontes da antiga autocracia, criando a burocracia, o protecionismo. O regime que geralmente prevalece é o de uma facção política preponderante que sufoca todos os impulsos das facções antagônicas. O povo é realmente representado no legislativo? Pergunta. Quase assim digo, porque a facção situada nisso é sempre quem escolhe os seus candidatos, muitas vezes tipos impopulares, e falam serem votados, pois para assim procederam, dispõe de um eleitorado bem disciplinado que segue sempre, rotineiramente, a mesma orientação. As reações, quando consegue colocar a sua representação, e ainda em escala paupérrima, aos poucos vem-se enfraquecida pela deserção dos seus eleitos, aos quais paulatinamente vão procurando as suas conveniências pessoais. Em relação à política internacional, as facções dominantes vão sendo domesticadas pelo sábio maquiavelismo das chancelarias e embaixadas estrangeiras, e assim com honrarias protocolares, empréstimos em condições especiais, aliança ou apoio moral. Uma nação perde para vis especuladores aquilo que o sangue de mártires consolidara. Eis o que o bem
o que bem explicava a parábola dos vendilhões do templo. A Itália, sim, vejamos a Itália. É bem a ela que se enquadra estas exposições, quanto sofrimento aí confrangiu os corações, quanto opressão suportou seu povo sob o jugo dos fidalgotes que o governou, sem sequer saber libertá-lo do domínio austríaco, quantos mártires, Santa Rosa, Gonfalonieri, Pellico, Menotti, Manin, Nazário Sauro, Batiste, Guglielmo, Oberdan, quanto sangue, quantas amarguras e quanto martírio a grande Roma do César e de sua passada glória não conservou sequer os louros, que é, pois, daquela raça formidável que reinou no mundo. Não haverá mais Cincinnatus. Sim, era fielmente este o lamento, o suspiro que partiu de todos os corações patriotas, ao fim da conflagração mundial, que financeiramente falando, reduziu a Itália a uma nulidade, com o câmbio desacreditado, com a produção estagnada e quase reduzida à miséria, dando enfim a impressão de uma decadência tremenda, avivada pelas lutas partidárias que envenenaram a sua ordem. Os homens que compunham o seu governo, após terem sacrificado tudo que a pátria possuía de vitalidade, não souberam sequer defender os seus interesses, reclamando aquilo que era italiano por todos os títulos e que um século de martírios não conseguira libertar, inutilizando assim todo o esforço feito e desiludindo mais uma vez a esperança dos patriotas. Os estadistas itálicos, esquecendo a grandeza das tradições que representavam, não tiveram força moral bastante para impor respeito às suas aliadas, que se fizeram surdos às suas pretensões e deram asa a operando-se de tudo quanto podiam. Não teria aí cabimento considerações sentimentais acerca da ingratidão de que ontem mendigaram o socorro, mas não seria necessário que um homem de extraordinário alcance se empenhasse numa violenta campanha diplomática e exigisse sem mais formalidades aquilo que constituía um ônus real para com a Itália. Surgiu Deanúzio, é verdade, quis, usando de força, apossar-se daquilo que de boa mente não lhe queriam conceder. E, no entanto, o próprio governo italiano, esquecendo a lição de Vittorio Emanuele e de Cario Alberto, cedeu à pressão anglo-franco-americana e o expulsou com seus patriotas desse reduto santo que palpita o coração da pátria, carcomida pelas lutas políticas internas e minada pelos falsos manejos da política rendilha de suas aliadas. A pátria italiana precisava de um homem, de um homem, e a ele encontrou na pessoa de Benito Mussolini. Que é o patriotismo de D'Annunzio. Annunzio junta todo o tino político de Bonaparte e o alcance administrativo de Colbert, sobre, independente até o excesso. E ele um daqueles grandes temperas de chefe que tanto se fazia mister, não aceitando favores para não dever obrigações. Mussolini conserva toda a sua força moral para dizer verdades e mesmo desagradar sempre que o interesse da pátria o exigir. E as suas intempestivas conferências com os representantes de suas aliadas têm comprovado financista e guerreiro em sua presença de salão que só aprenderam o agradável torneio de palavras e por isto ou vos proclamo, ó raça mártir e oprimida, que podeis estar desenganada, pois encontraste o vosso chefe uma nova fase de progresso e desenvolvimento se engendra, e a Itália vai renascer sob um outro destino. Mussolini a guia e é bastante. Falei da questão capital, da fórmula de governo, e agora relembro-me, meus caros ouvintes, que Mussolini, ao constituir o seu gabinete, introduz uma completa reforma na burocracia vintenista, desbancando essa política nefanda que imperceptivelmente vinha estabelecendo a reconstituição da autoridade absoluta, quando a sua essência é ser relativa. E assim é que o seu gabinete é uma sábia seleção dos homens mais capazes de partido. Os séculos futuros nos dirão algo sobre um Benito Mussolini, que veio dar um remate, uma confirmação à ideia de
introduzindo o direito natural em toda a sua expansão, naquilo que não constituía senão um monopólio partidário, aquilo que não é senão feudalismo sobre outros pontos de vista. Vou-me embora, vós quisesse expor completamente as consequências dos golpes de Mussolini, por enquanto o instrumento que me traduz está esgotado, com um sistema nervoso fortemente combalido por contratempos íntimos que roubaram toda a vitalidade, seja pois para outra vez, adeus, Cavour. Conceitos sobre Mirabelli e a espiritualidade veiculados além mar subtilmente comentados por um superior espírito Gaules, comunicação atribuída a Saint-Simon das mensagens do além, editada por Miguel Carr. Ata da seção de Psicologia Fenomenal ou de Observação Científica de Fenômenos Psíquicos, realizada no Arrabal de Brooklyn, Paulista, residência do Sr. Bernard Spritzer, procurador do Banco Alemão Transatlântico em São Paulo, às 8h25 da noite. O médium Carlos Mirabelli manifesta em transe, aparentemente tranquilo. A transição operou-se com suavidade, pois estava conversando no salão de jantar, numa roda de mais de 5 pessoas, as quais todas assinaram esta ata. Tomando umas tiras de papel e um lápis, o médium declarou acharem-se presentes ao seu lado duas personalidades desencarnadas, diferentes. Uma, o Marquês de Scaglia, que se manifestava em puro italiano pela voz do médium. A outra, que se utilizava do seu braço para escrever certa mensagem, dirigida em resposta a uma carta do senhor Pascal Fortuny, endereçada a Madame Pritz, da vivenda cita em Montmorency, Centro-Oeste, França. Essa mensagem escrita foi assinada pelo nome célebre de Saint-Simon, escritor e filósofo francês dos primeiros decênios do século XIX. O fato mais interessante é que, enquanto o braço direito do médium escrevia em 10 minutos a mensagem num elevado francês clássico, com uma lógica e uma ironia inexcedíveis, a voz de Mirabelli se dirigia aos ouvintes num requintado italiano de salão, fazendo comentários a respeito de passagens relacionadas com o médium, com a carta e com o que se havia passado e se iria passar na Europa em relação à reputação do médium ou à veracidade dos fenômenos que lhe eram atribuídos no folheto impresso divulgado. Duas coisas diversas realizadas ao mesmo tempo por intermédio da personalidade. A carta foi lida em seguida e, admirada, prescreveu o Marquês de Scaglia se tirar conhecesse as firmas das pessoas presentes a esta sessão, devendo ser as cópias enviadas a diversos pontos da Europa. Depois disso, o Marquês de Scaglia dirigiu-se em versos italianos rimados a cada uma das pessoas significadas, referindo-se a fatos peculiares de per si e a cada um dos assistentes. Antes de terminar a comunicação oral, o Marquês de Scaglia, assim titulado, pediu ao Dr. Eurico de Góis desse uns passes magnéticos no médium e impusesse a mão direita agitada sobre um copo de água a fim de a fluidificar, para que o médium bebesse. O que foi feito, atendendo ao seu estado e da saúde abalado pelas diabetes progressivas.
Voltando o médio ao seu aspecto normal, sentou-se de novo no meio mais próximo da assistência, da qual estava destacado, e continuou como antes a tomar parte da conversação quando se deu um transporte bastante interessante, fenômeno classificado entre os fatos chamado de cinesia, uma cigarreira de proprietário da casa, objeto que se achava guardado numa gaveta cerrada em um quarto distante, fechado à chave. Foi depois de anunciada à vista, astralmente pediu pelo médio, muito tempo antes, transportado e atirado a um canto do salão. Nesse quarto, o médio não havia entrado. Eis os fatos comprovados por nós, com as luzes acesas e em condições de ausência de fraude e grande rigor de observação, notando que o médio é de instrução limitada. Eurico de Góes, diretor da Biblioteca Pública Municipal de São Paulo, com as demais pessoas presentes. São Paulo, 30. Eurico de Góes, diretor da Biblioteca Pública Municipal de São Paulo. Bernardo Pritzer, procurador do Banco Alemão Transatlântico. Herbert Osborne, sócio da firma Oscar Morse e Companhia. Brigitta Pritzer e Holanda Martins. Explanação relativa a Jesus, a Deus e a organização social, comunicações atribuídas a S. Bernardo e outros, das mensagens do além editadas por Miguel Carr. Relação dos fatos e fenômenos observados na noite de 17 de novembro na residência do senhor Bernardo Pritz, em São Paulo, com a presença do médico Mirabelli e a assistência e outras pessoas, o doutor Maurício de Medeiros, conhecido médico e parlamentar do Brasil. Na sala de jantar de recepção, luz profusa de lâmpadas elétricas, o médico que se acha doente, furúnculo ou erupção no pescoço, lado posterior esquerdo, naturalmente em consequência do seu estado diabético, manifesta alguma febre e cai em escreve as mensagens seguintes em português e alemão, assinadas por Bernard de Clairvaux, S. Bernardo, Luís, São Luís de França, que foi rei, Equinox, subtitulado de Quark, e Auro al-Rashid. Isso enquanto mediunizado conversava em italiano com assistência, sob o nome de Marquês de S. Giuliano. Depois, ainda em plena luz e sob as facilidades do mau rigor de observação, opera-se os transportes violentos de dois objetos que se encontram em compartimentos diferentes para a sala de jantar, onde na ocasião estavam apenas um médico e o doutor Maurício de Medeiros. Um ladrilho aporcelanado, espécie de enfeite, foi transportado de longe de uma sala dos fundos e um quadro com fotografia colocado no corredor da entrada. Foi também transportado para a sala de jantar citada, cujas portas se achavam todas fechadas, comprovando por conseguinte a passagem da matéria através da matéria. São Paulo, 17 de novembro de 1928. Maurício de Medeiros. Nós temos, nos termos da carta que escrevo proximamente, Eurico de Góes, além das pessoas da casa. Jesus é Deus? Pergunta. Vagamente assim o afirma o falível catolicismo. Inutilmente o discutem todos ou quase todos as seitas de doutrinas filosóficas e feitiçarias. E sem proveito nenhum, polêmicas se empenham, gastam-se tintas e penas, papel e material cerebral. E, no entanto, após o debate, os adversários ainda e sempre se fazem a pergunta, deixando de parte a empáfia que publicamente os fizeram defender causas que não tinham convicção. Reúnem-se concílios e aí proclama-se o que não se sabe. Autores partidários de ideias extremistas enchem volumes formidáveis de ensaios mirabolantes, de retórica, sem nada definir. Ao vulgo se faz também a pergunta e tende a afirmativa por ser quase sempre incapaz de conceber a forma imaterial de Deus, por ser inacessível à São Suprema. Pelo que acha então em Jesus a solução, emprestando-lhe os atributos inerentes à divindade. E Deus toma então a seus olhos forma definida e concebida. Mas dos concílios a memória ingrata é apagada pelo pó dos séculos. As obras hiperbólicas dos extremistas estão de antemão condenadas a servirem de pasto às traças
no recanto sombrio e poeirento de algum Belchior, as acrobáticas sofias e filosofias que conduzem as mentes dos seus adeptos por inextricáveis labirintos, onde jamais a lendária Ariadne guia a saída com o seu novelo de linha. Estas, após terem feito a ruína de muitas esperanças, são votadas à excreção social e encontram em seus filiados os seus maiores antagonistas, e aos seus autores sucederá o que sucedeu com Voltaire, que o supremo dele se apiede. Dormiam em paz, durmam em paz. Deixando longe a nossa retaguarda o arcaísmo dessas coisas que não são mais compatíveis com o progresso do século XX e que breve não terão outro valor que histórico para a descrição da evolução religiosa e filosófica do mundo. Então, vemos-a como se em rápida nave de Elias nos afastássemos num suco de espuma fervente, e elas que ontem se nos afiguravam serem montanhas himalaicas, amanhã não serão mais que um ponto pequenino perdido no horizonte, apenas visível sob a crista saliente das águas. Encarando a questão sobre o espelho do moderno espiritismo, inútil se torna esta discussão sem alcance, e qualquer raciocínio a respeito logo assume característico de sofisma, que procura com elegantes volteios a linguagem modificar o caráter natural e consequente das coisas, porém deixando à parte alguma a redação, o exterior, para encararmos o fundo. Então se nos deparará toda a puerilidade dessa aparência que só labora e se cimenta sobre teorias e possibilidades, ao invés de cingir-se à análise dos fatos, que são puras realidades e que fatalmente são resultado de um conjunto de leis em ação. O estudo dessas leis somente resulta do conhecimento da verdade, aliás, já antecipadamente comprovado por fatos. Porventura, o plenipotenciário será o rei a quem representa? O mandatário será o próprio mandante de quem apenas executa as ordens? O representado será ou não pessoa distinta da do representante? Pergunta. Os quesitos acima, cuja resposta é sempre e invariavelmente a mesma, inteiramente se coadunam e condizem com as asseverações messiânicas, pois Jesus sempre afirmou que era filho e que o seu pai que estava nos céus tinha mais poder que ele. Se em suas parábolas tornava a sua pessoa como um ponto de partida, assim o fazia, não porque procurasse por qualquer modo de fazer-se crer Deus, porquanto em nenhuma valia tinha a sua personalidade, mas a fim de que a população de então material ignorante em excesso pudesse de alguma forma conceber a grandeza de Deus que ele personificava em sua bondade, carinho e amor, e incita a imitar este exemplo. Deus e Jesus eram uno, porque este é a expressão perfeita e plena de toda a grandeza do infinito amor daquele. E entre ambos nenhuma discrepância havia. Duas pessoas com uma opinião inteiramente similar só têm uma opinião, embora sejam duas pessoas. Eis o eureka da questão. Non plus ultra. Em resumo, vos digo, ó pesquisadores, que o vasto edifício místico e luxurioso aparato de credos que durante uma fase multissecular dominaram o mundo não eram senão instituições de caráter ocultístico, político de um lado. No profundo silêncio de seus mosteiros pardacentos entregavam-se a toda sorte de práticas de magia negra e punindo a outros que se pertencerem ao seu grêmio ousassem empreender tais estudos por conta própria. Quando o tempo for chegado, decifrar-se-ão todos os simbolismos e a antiguidade vos legou, e então a história escreverá episódios ainda inéditos, revelando os arcanos e fins dessas instituições que triunfaram no antigo orbe
e que arrastaram o homem e que arrastaram a humana grey ao mais sombrio e cego dos fanatismos. De outro lado, o poder temporal ainda há paralelos com o espiritual e possuía uma verdadeira rede diplomática, de maneira que facilmente de tudo se inteirava, dirigindo consequentemente com facilidade a sua estratégia. Assim, pois, Jesus Cristo não é o próprio Deus, mas sendo sua exata expressão, o perfeitíssimo modelo da sua eternidade, constitui um harmônico conjunto. Deus é o Senhor e Jesus é o seu primeiro-ministro. Deus é a força primitiva que criou este e outros mundos, o universo é um ser misterioso e indefinível, somente compreensível para os puros espíritos, para os arcanos e serafins, e de todo o sempre foi sua lei a prática do bem. Jesus, um dos rutilos arcanjos da celestial manhã, teve por permissão vir a este planeta, a fim de aí infundir uma doutrina que pudesse levar a trilhar a senda da evolução. Adeus, meus queridos, e crede na sinceridade de Bernardo de Clairvaux. Alá esteja entre nós, como representante que fui em vida da doutrina de Maomé, o profeta alcoriânico, e com a maior das alegrias que neste instante confirma a minha renúncia e a abdicação em matéria de fé, para não deixar substituir outra que não seja o espiritismo, crença suave de fagueiras promessas, qual o sol matutino que pela manhã atravessa a folhagem de tamareira para ir saudar o viajor do grão deserto, e à tarde, quando paira rubro no horizonte, parece assinar-lhes um adeus inconsolável. Um grande luminar da vossa raça acaba de dizer-vos várias verdades, esquecendo então somente uma, que ele próprio, tão bem quanto o profeta a quem se refere, e que é Jesus de Nazaré, foi igualmente um enviado grandioso, que reformou o seu século, embora de modo e por atalhos e meios diferentes. Adeus, Harun al-Rashid. Prodígios da biopsica obtidos com o médium Mirabelli, Dr. Henrique de Góes, do Instituto Histórico Brasileiro, professor da Faculdade de Filosofia e Letras do Rio de Janeiro, a antiga Academia de Altos Estudos, doutor em Hermetismo, ad honore pela Escola Superior Livre de Ciências Herméticas de Paris, diretor aposentado da Biblioteca Pública Municipal de São Paulo.